Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 6, o seguinte: Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Meu irmão, minha irmã, o domingo de Páscoa é o momento culminante da fé cristã. O dia que celebra a vitória de Cristo sobre a morte e sobre o pecado. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um evento passado, mas um fundamento de nossa esperança e a garantia de nossa salvação. Quando as mulheres foram até o sepulcro e ouviram as palavras do anjo, ele não está aqui, porque já ressuscitou, elas ficaram ali muito assustadas, estarrecidas, porque estavam diante do maior milagre da história. Aquilo que parecia o fim, a morte de Jesus, tornou-se, na verdade, o começo de uma nova era. Uma era de esperança, de transformação e de vida eterna. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo significa a nossa vitória. Não apenas a vitória de um homem sobre a morte, mas a vitória de todos quantos nele venham crer. Através de sua ressurreição, Jesus conquistou para nós a promessa de vida eterna. E essa verdade deve ser a base, o alicerce, o fundamento, a pedra angular de nossa fé cristã. Pois é, para os discípulos de Jesus, a ressurreição foi um choque transformador. Após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, eles estavam abalados, estavam totalmente desmotivados, encontravam-se desiludidos e em um estado de profundo luto. Eles tinham colocado as suas esperanças naquele homem e agora ele estava morto. Mas o domingo de Páscoa trouxe uma revelação gloriosa. Jesus estava vivo. Ele venceu o pecado e a morte, e com a sua ressurreição, ele cumpriu a promessa de que por meio dele, todos quantos nele venham crer, também viveriam uma nova experiência de vida. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas uma vitória pessoal para ele, não. Mas é também uma vitória coletiva para todos os cristãos. Em 1 Coríntios 15, versículos 20 em diante, Paulo declara: mas de fato Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. A ressurreição de Jesus é a garantia de que, assim como ele ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos. Isso nos dá a certeza de que a morte não tem mais domínio sobre aquele que colocou a sua fé, a sua confiança, a sua vida em Jesus. Isso é uma garantia de que a vida eterna está reservada para todos quantos colocam sua fé em Cristo Jesus. A ressurreição de Jesus é também a esperança viva de cada cristão. Ela não é apenas um evento passado que nós usamos como memorial, mas uma realidade presente que transforma a nossa maneira de viver. Porque Cristo vive, nós também podemos viver com um propósito renovado, propósito este com alegria, com motivação
e com a certeza de que, mesmo nas situações mais adversas da vida, a nossa vitória já é garantida. A vitória sobre a morte não é algo que experimentaremos apenas após a morte física. Não. Mas ela começa agora em nossa vida cotidiana. Jesus nos chama para viver a nova vida que Ele conquistou para nós. Em Romanos capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo nos lembra que nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, também nós possamos fazer o mesmo em novidade de vida. A nossa vida deve mostrar exatamente o valor da ressurreição, do nascimento de uma nova criatura. A ressurreição de Jesus nos dá uma nova identidade. Não mais escravos do pecado, mas filhos de Deus, chamados para viver de maneira que honremos a sua vitória. E nós vamos honrar a vitória do Senhor com uma vida dedicada, consagrada a Ele. A ressurreição de Jesus exige de nós uma resposta imediata. Como as mulheres que, ao encontrarem o sepulcro vazio, correram para contar aos discípulos sobre o que havia visto, nós também somos chamados a sermos testemunhas da ressurreição. Aqui no versículo 7 de Mateus 28, o anjo diz: vão depressa e digam aos discípulos que Ele ressuscitou. Digam aos discípulos, vão depressa, não percam tempo. E digam que Ele ressuscitou dentre os mortos e que está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Agora, ao dizer isso, mostra que o mandamento de compartilhar a boa nova é muito claro. Jesus vive e isso é algo que o mundo precisa saber. Nós precisamos declarar isso. A nossa resposta à ressurreição de Cristo deve ser uma vida de adoração, de consagração, de obediência, de gratidão, uma vida de compromisso com Ele. Adorar a Deus por meio de Cristo significa reconhecer que Ele venceu a morte e que a nossa vida deve refletir essa gratidão. Em 1 Coríntios 15, no versículo 57, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. A nossa adoração, portanto, deve ser uma expressão contínua dessa vitória, conquistada na cruz, mas consumada na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ressurreição esta que nós lembramos, em especial, no dia de hoje. Além disso, a ressurreição de Jesus nos chama a viver de maneira comprometida com Ele. Se a morte não tem mais poder sobre nós, então devemos viver como pessoas que já foram libertas da escravidão do pecado e da morte. Nosso compromisso com Cristo deve ser pleno e incondicional. A ressurreição não é apenas uma doutrina a ser celebrada, mas uma realidade a ser vivida todos os dias. Por isso que, como discípulos de Cristo, nós somos chamados a ser luz do mundo, a viver com esperança e a demonstrar aos outros a transformação que a ressurreição de Jesus operou em nossas vidas. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo tem um impacto direto em como vivemos o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a nossa rotina. Sim, por isso eu gostaria de considerar juntamente com você algumas formas práticas
de aplicar essa vitória em nossas vidas. A vitória de Jesus é a nossa vitória. Mas como aplicá-la na nossa vida diária, no nosso dia a dia? Primeiramente, nós devemos viver com esperança. Não importa o que nós estamos enfrentando, nós sabemos que a vitória sobre a morte já foi conquistada por Jesus. A ressurreição nos lembra que a nossa esperança não está em nossas circunstâncias terrenas, não, mas na certeza de que Cristo venceu por nós. Como o apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 8, versículo 12, quando ele diz: eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será um dia revelada. Isso é certeza, isso é convicção. Uma outra verdade que nós devemos trazer como uma aplicação prática é que devemos testemunhar dessa boa nova. Assim como o anjo disse para as mulheres, nós somos chamados a correr também e a anunciar que Jesus ressuscitou, que Jesus vive, que Jesus é o Senhor. O nosso testemunho, seja em palavras ou em ações, deve refletir a esperança e a vida que a ressurreição nos dá. Todos ao nosso redor precisam saber que a morte não é o fim, mas um novo começo em Cristo Jesus. Uma terceira verdade que eu gostaria de trazer aqui como aplicação prática é que a ressurreição de Jesus deve impactar todas as áreas da nossa vida. Como o apóstolo Paulo ensina em Romanos 6, nós devemos viver em novidade de vida, não mais aprisionados ao pecado, mas em liberdade e em santidade. Ou seja, cada decisão, cada escolha, cada atitude que nós tomarmos deve ser filtrada pela realidade de que Cristo venceu o pecado e a morte. A nossa vida é agora uma oferta de adoração ao Senhor. Um quarto ponto como aplicação prática para nós é que devemos cultivar a gratidão. A ressurreição é o maior presente que poderíamos receber. Quando nós olhamos para a cruz e para o túmulo vazio, devemos ser profundamente gratos pelo sacrifício de Jesus e pela nova vida que Ele nos dá. A gratidão se manifesta em um coração que deseja viver para a glória de Deus em todas as coisas. Por isso, devemos ser sempre gratos ao Senhor por esse amor maravilhoso. Amor esse que se sacrificou por nós no Calvário. E viver com propósito. A ressurreição nos chama a viver com um propósito claro na vida. Viver para a glória de Deus, espalhando a sua mensagem de amor, de esperança e de salvação. Todos os dias são uma oportunidade para vivermos em resposta ao que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário, buscando a sua vontade e cumprindo o chamado que Ele colocou sobre as nossas vidas. Quando fazemos isso, nós estamos aplicando de forma prática os maravilhosos benefícios que a ressurreição de Jesus trouxe até nós. Olha, meu irmão, minha irmã, o domingo da ressurreição é um dia que nos lembra que a vitória sobre a morte foi conquistada por Cristo e que por meio dele a morte não tem mais poder sobre nós. A ressurreição não é apenas um evento passado, mas a realidade que molda o nosso presente e garante o nosso futuro. Hoje, nesse domingo que celebramos a ressurreição de Jesus, nós somos convidados a viver como pessoas ressuscitadas também. Pessoas que vivem com esperança,
com senso de gratidão e de compromisso em nossos corações. Que possamos, a cada dia, celebrar a vitória de Cristo, vivendo em novidade de vida e sendo testemunhas do seu poder transformador e adorando-o com todo o nosso ser. Eu desejo a você e a sua família uma feliz Páscoa. Um grande abraço.